Olá, querido amigo, meu querido irmão. Mais uma vez estamos juntos para um estudo da Palavra de Deus, da série Conhecendo o Criador, estudo de hoje, número 25, que tem como título Um Tesouro de Deus. Exatamente, nós já estamos completando a nossa série de estudos. Sim. E convidamos a você a mais esse estudo da Palavra de Deus. Vamos com grande alegria estudar o que a Bíblia ensina sobre isso. Não se esqueça, aqui nós já oramos, gostaríamos de pedir também que você peça a guia do Espírito de Deus para a sua vida e para o estudo, mais uma vez, da sua palavra, sempre Amém. conferindo verso por verso que nós vamos ler aqui. Vamos então à pergunta de número 1, irmão Daniel. O mundo e tudo que nele há pertence a quem? Salmos capítulo 24, verso 1 e também o capítulo 50, versos 10 a 11. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque meu é todo o animal da selva, e o gado sobre milhares de outeiros. Conheço todas as aves dos montes, e tudo o que se move pelo campo é meu. Ok, irmão Jean, então o texto que nós acabamos de ler, na verdade, os textos confirmam, meu caro amigo, Sim. que a Bíblia, ela revela todas as coisas como sendo do Senhor, o Deus Criador de todas as coisas. Propriedade de Deus, não só todos os bens que existem sobre a terra, também os nossos, e até nós mesmos pertencemos a Ele. Exatamente. Uma vez pela criação e outra pela adoção de filhos. Muito bem, vamos então à pergunta de número 2. Que parte de nossos bens Deus reservou para si? Será que existe alguma coisa que está em nossas mãos que pertence a Ele? Vamos conferir na Bíblia? Levíticos capítulo 27, versículo 30 ao 32. Também, todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor. Se alguém quiser remir uma parte dos seus dízimos, acrescentar-lhe-á a quinta parte. Quanto a todo dízimo do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, esse dízimo será santo ao Senhor. Então, querido amigo, a palavra de Deus revela o dízimo, ou seja, a 10ª parte, como sendo pertencentes ao Senhor. Exatamente, irmão Daniel. Vemos que tudo que nós temos, Deus só requer apenas a 10ª parte. Embora Ele é dono de tudo e de todos, mas Ele pede apenas a 10ª parte de nossa renda. Se você quiser conferir, pegue um dicionário e veja o que significa a palavra dízimo. Exatamente, o seu sentido literal é a 10ª parte de algo. Ok. Então Deus requer isso de nós. Muito bem, vamos agora então à pergunta de número 3. O dízimo serve para suprir de mantimentos a casa do Senhor? Malaquias 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não vos derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Então vemos aqui Deus nos chamando a que nós possamos fazer prova dele, não é isso? E ele pede para que nós entregamos esse dízimo que está em nossas mãos na casa do Senhor. Para quê, irmão Daniel? Justamente Para que haja mantimento da sua obra. Exatamente. Querido amigo, é necessário então fazer uma observação dentro desse contexto, que o dízimo é para a pregação do verdadeiro Evangelho, não para dar vida boa a quem quer que seja, mas o texto diz que é para mantimento da sua casa, ou seja, da sua obra. É muito bom então ter sempre isso em mente, irmão Jânio. Com certeza. Vamos então agora à pergunta de número 4. Jesus reprovou a prática de dizimar quando aqui na terra? Será que ele fez isso? Que ele reprovou ou será que ele aprovou? Vamos conferir em Mateus 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aquelas. Então encontramos aqui o texto, Jesus falando a respeito dos escribas e fariseus, chamando-os de hipócritas, porque devolviam o dízimo aqui então do hortelã, do endro e do cominho, mas omitiam, ou seja, negavam
fazer aquilo que Jesus também chamava de muito importante, a justiça e a misericórdia. No entanto, querido amigo, Cristo está dizendo, fazei estas coisas, ou seja, continueis cumprindo então aquilo que o Senhor ordenou, devolvendo o dízimo dessas coisas. Exatamente. O Senhor Jesus não reprovou a ninguém por devolver os dízimos, mas ele disse que os escribas e fariseus, eles davam dízimo dessas mínimas coisas, mas esqueciam da justiça e da misericórdia. Exatamente. Então ele falou, devem fazer isso, entregar os dízimos das mínimas coisas, mas não esquecer a justiça e a misericórdia. Muito bem. Entende? Então, ao próximo texto. Abraão, o pai da fé, devolveu o dízimo ao Senhor? Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 7, 1 a 5, e também no capítulo 7, verso 8. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiro por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande é este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isso é, de seus irmãos, ainda que esses também tenham saído dos lombos de Abraão. Vemos aqui, realmente, irmãos, que esse Melquisedeque, que era rei de Salém, ele recebeu os dízimos de Abraão. Sim. Não é isso? E Abraão deu os dízimos quando ainda não existia nem mesmo a tribo de Levi. Sim. Que ia sair lá na segunda, terceira geração. Essa então é uma prática bem antiga, irmão Jean. Exatamente, muito antiga. Mas o texto de Hebreus capítulo 7, versículo 8, nos traz ainda um paralelo muito importante. Porque muitas pessoas dizem, mas os dízimos, eles pertencem ao Velho Testamento, não se encontram no Novo Testamento. Só que Jesus aqui nos diz que ele recebe os dízimos, e Jesus não é da tribo de Levi. Expressamente proibido, né, irmão? Receber os dízimos quem não era da tribo de Levi. Mas Jesus ele era da tribo de Judá, portanto Jesus não vem da ordem dos levitas, mas sim da ordem Melquisedeque. Exatamente. A quem o pai Abraão pagou os dízimos. Sim. No versículo 8 do capítulo 7 nos diz, aliás, aqui são homens mortais os que recebem os dízimos, porém ali aquele a quem testifica que vive, isso é, Jesus Cristo. Então Jesus hoje no santuário celestial, segundo a ordem de Melquisedeque, recebe os dízimos através dos seus ministros na terra, aqueles que pregam o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Corretamente. Vamos então à pergunta de número 6. Além do dízimo, Deus se agrada de nossas ofertas? Deuteronômio, capítulo 12, verso 6, também o capítulo 16, verso 17. 1 Coríntios 16, verso 2. A esse lugar trareis os vossos holocaustos e sacrifícios, e os vossos dízimos e ofertas alçadas à vossa mão, e os vossos votos e ofertas voluntárias, e os vossos primogênitos das vossas vacas e ovelhas. Cada qual oferecerá conforme puder, conforme a bênção que o Senhor teu Deus lhe houver dado. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme tiver prosperado, guardando para que se não façam coletas quando eu chegar. Aqui nós estamos vendo, irmãos, que realmente não existe somente o plano dos dízimos para a ajuda da casa de Deus e daqueles que dão manutenção ao evangelho, que pregam, Sim. Mas também existe o plano das ofertas. Exatamente. Né? Nós podemos, dízimo é alguma coisa que realmente o Senhor requer, né, de nós. E as ofertas nós damos voluntariamente, Sim. conforme as bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida. Ok. Na verdade, irmão Jean, nós entendemos que tudo é do Senhor, como nós já lemos anteriormente.
Agora Deus espera, de acordo com a nossa gratidão, que não devolvamos somente os dízimos, ou seja, 10% de nossa renda, mas também uma oferta por gratidão ao Senhor. Pergunta de número 7. A generosidade deve ser uma característica do cristão, certo? Vamos ver isso? Se deve ser? Atos, capítulo 20, versículo 35. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. E Lucas 21, versículo 1 ao 4. Vamos ao primeiro texto, então. Em tudo vos dei o exemplo de que, assim trabalhando, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Cada um contribua segundo pôs em seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Jesus, levantando os olhos, viu os ricos deitarem as suas ofertas no cofre. Viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas e disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos, porque todos aqueles deram daquilo que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Então, queridos amigos, nós encontramos aqui também, irmão Leandro, mais um texto falando a respeito de ofertas. Veja que aqui Cristo não está delimitando ou quantificando um valor exato, né? A viúva, por exemplo, aqui ela deu tudo quanto ela possuía. Já no contrário, ele viu os ricos devolvendo então aquilo que lhe sobrava. Exatamente. Então, querido amigo, os textos que nós acabamos de ler nos diz claramente que além dos dízimos, né, irmão Jandro, ou seja, 10% de toda a nossa renda, as ofertas também elas são bem aceitas pelo nosso Salvador. Amém, com certeza. Deus abençoa cada um segundo a sua liberalidade. Exatamente. Pergunta de número 8, irmão Daniel. Como é vista a avareza diante de Deus? Lucas capítulo 12, 15 a 21 e 1 Timóteo 6, verso 10. E disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Propôs-lhes então uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produzia com abundância, e ele arrazoava consigo, dizendo: que farei, pois não tem onde recolher os meus frutos? Disse então: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Muito bem, irmão Leandro. Então encontramos aqui alguns textos onde Deus reprova de forma dura a então cobiça, a avareza do ser humano. Quando então ele se apega, o texto é muito claro em dizer que Deus reprova o amor ao dinheiro. Querido amigo, é muito bom deixar claro isso. O dinheiro ele não é a raiz de todos os males, mas o amor, ou seja, o apego, o coração no dinheiro, sim, isso Deus condena. Exatamente. Pergunta de número 9. É possível o homem aqui na terra roubar a Deus? Vamos conferir em Malaquias capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, queridos amigos, o texto aqui de Malaquias, capítulo 3, verso 8, nos diz claramente, irmão Leandro, que é possível sim o homem roubar a Deus. É verdade, com certeza, irmão. Irmãos, ainda mais, a pergunta de número 10 nos diz: Deus promete bênção aos que forem fiéis a Ele?
Vamos conferir na Bíblia? Provérbios capítulo 3, versículo 9 ao 10. E também Deuteronômio 15, versículo 10. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Livremente lhe darás, e não fique pesaroso o teu coração quando lhe deres, porque causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo no que puseres a tua mão? Então, irmão Leandro, o texto bíblico, na verdade, os textos bíblicos confirmam sim que Deus abençoa aqueles que são fiéis. É bom fazer então uma ressalva e dizer, querido amigo, que nós não fazemos barganha com o Senhor. Nós não damos para receber. Nós somos fiéis por amor, cumprindo então aquilo que Ele nos ensina em Sua palavra, e Deus então abençoa aqueles que são fiéis. Exatamente, irmão. Pergunta então agora de número 11. Como nos chamarão os nossos vizinhos? Malaquias 3, verso 12. E a todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós vemos aqui, irmão, que realmente todas as pessoas que estão à nossa volta verão que nossa terra frutifica, que nossos bens se multiplicam, porque o Senhor põe a sua mão poderosa para nos abençoar. Exatamente. É isso? Ok, vamos agora então à pergunta de número 12. Jesus nos aconselha a juntar tesouros aqui na terra. Será isso verdade? Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Querido amigo, então a palavra de Deus nos orienta que nós não podemos, que nós não devemos ajuntar então tesouro, irmão Leandro, aqui na terra. A Bíblia também diz aqui claramente, porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. É muito importante nós notarmos que só existem dois lugares no mundo onde nós podemos guardar o nosso tesouro. Ou guardamos na casa de Deus e com o Senhor Deus, ou nós vamos ajuntar para o inimigo das almas. Não é verdade? Irmãos, devemos ter em mente que Jesus, ele foi o bem maior que o Pai tinha, né? Com certeza. Em João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único Filho nascido, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mediante tão grande oferta, tão grande dedicação da parte de Deus, o que estamos fazendo nós? Deveríamos nos dedicar muito mais à obra de Deus, a auxiliar os pobres, e muito mais, não é isso? Certamente, com certeza. Querido amigo, como o irmão Jean já disse, Jesus, ele deu tudo, ele deu a própria vida. Então, por amor a ele, por o sentimento então de gratidão, por aquilo que ele fez e continua fazendo todos os dias em nossa vida, que o Senhor continue te abençoando, para que a fidelidade, para que a generosidade então em ajudar a obra de Deus aqui na terra seja algo também real em sua vida. Que o Senhor continue te abençoando. Até o próximo encontro. Amém.